Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, depois de tanto tempo, poder ter essa oportunidade. Que Deus seja louvado e que todos sejam bem-vindos. Eu quero também saudar a igreja que está online nesse momento. Saudar alguns irmãos de uma forma especial, como o irmão Luiz, que é um dos patriarcas dessa igreja, a Firmina, a Patrícia, a Eliane, a irmã Maria, irmão Zé Leão, que está fazendo falta ali na porta, ao Edja, ao Ismael e todos os demais irmãos que nos acompanham e participam conosco desse momento. Nós estamos em uma extensão da igreja no templo para a igreja no tempo, porque a qualquer momento as pessoas podem participar desse culto ao assistir essa programação. E quero também saudar os amigos e irmãos Marcos Freire 2, que estão assistindo. O irmão Roberto está aqui, bem-vindo. Algumas pessoas lá de Guabiraba, Amaragi, meu amigo Kevin, Ribeirão, Gamileira, Jaboatão, Candeias, Socorro e todos os outros que ainda irão assistir no decorrer do tempo a essa programação. Que todos sejam bem-vindos a esse momento e que sintam-se abraçados por Jesus. Amém? Bom, queridos, a mensagem dessa noite, ela deve mexer um pouco com você, pois eu venho orando há uma semana para isso. Não é nada novo o que nós vamos falar aqui hoje, para alguns, ou para muitos. E se alguém aqui disser que já está cansado de ouvir o que nós vamos falar, eu quero dizer que isso é bom, e é uma prova de que Deus te ama e quer cuidar de você de uma maneira especial. Amém? Agora fica complicado se você disser que já está cansado de ouvir, porque é uma prova também que você já sabe demais. E quanto mais a gente sabe, mais seremos cobrados. Entenderam? Bom, eu vou fazer algumas perguntas. Quem é que não gosta aqui de receber os cuidados de quem o ama? Quem é que não gosta de saber que existe alguém que se preocupa com você? Quem é que não gosta de ter alguém que está sempre procurando te fazer o bem? Bom, em um mundo que estamos vivendo e vendo de maneira tão forte a individualidade, a indiferença, a extinção dos relacionamentos verdadeiros e sinceros, esse desejo se torna uma necessidade cada vez maior. E agora, com essa pandemia, devido ao isolamento e o distanciamento social, isso só tende a aumentar cada vez mais a indiferença entre as pessoas. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Mas Jesus, ele já falou sobre isso, que no final o amor iria esfriar de quase todos, e nós estamos caminhando para isso. Estamos vendo isso de uma forma bem clara. E é por isso que hoje nós vamos entender que Deus nos ama, se preocupa conosco e cuida de nós. Ele cuida de nós, irmãos, amém? Esse é o tema da mensagem dessa noite. Deus cuida de nós. E interessante que no Salmo 145, abra sua Bíblia, no Salmo 145, verso 9, 145, verso 9, a Bíblia diz algo interessante. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias permeiam
todas as suas obras. Na Nova Linguagem de hoje, este verso está dessa forma: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ele cuida com carinho. Isso é algo maravilhoso. E para o nosso cuidado, o Senhor desenvolveu um plano todo especial, baseado em 8 remédios naturais, que nós chamamos de leis da vida, porque na verdade são leis biológicas e fisiológicas. Ao criar o ser humano, Deus estabeleceu essa lei. Essa lei devia reger a vida do ser humano. E isso Deus estabeleceu antes do pecado. Depois do pecado, essa lei se torna cada vez mais necessária. E aí ela recebe o nome de remédios de Deus, remédios naturais. Foi esse plano que Deus usou para ajudar, há muito tempo atrás, um homem muito conhecido pela sua fé, que passou por uma situação muito difícil, a ponto de desejar até a morte. E foi com esse plano que Deus restaurou a vida desse homem. E com certeza, Ele quer também restaurar a nossa vida, com esse mesmo plano. E nós vamos entender que plano foi esse, como foi que Deus fez para cuidar desse homem e o que é que Ele quer fazer para cuidar de nós. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19, você pode pegar a sua Bíblia aí, você que está em casa, e pode abrir também. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 4, nós vamos ler agora. Mas antes de ler, vamos orar a Deus. Bondoso Pai, nesse momento é um momento, ó Deus, onde nós queremos ouvir a Tua voz de uma forma toda especial. E por isso rogamos que o Teu Espírito nos conduza na leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 1 Reis, capítulo 19, está falando de Elias no Monte Horebe. Depois eu quero pedir para você fazer uma tarefa de casa, você leia o capítulo 18 em casa, para você entender melhor o contexto de tudo que nós vamos estudar aqui. Mas vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Fique com a Bíblia aberta aí, que nós vamos voltar a esse texto. Mas vamos entender o que estava acontecendo aqui. Contextualizando um pouco, Elias tinha acabado de enfrentar a maior batalha espiritual que um homem já enfrentou
no povo de Israel, na história de Israel. E não era só uma batalha espiritual, mas também ele enfrentou uma batalha física muito árdua. Imaginem vocês, Elias, vocês vão ler no capítulo 18, Elias destruiu os profetas de Baal, 450 homens. Interessante que isso não foi uma batalha simples, foi uma batalha muito intensa. Porque imagine, Elias teve que fazer um altar de pedras, e as pedras eram grandes, porque o altar era grande. E a Bíblia diz que ele pegou 12 pedras, ele teve que carregar aquelas pedras grandes para fazer o altar. Depois eu creio que ele pegou uma enxada para poder cavar ao redor do altar e fazer aquela levada para pedir que as pessoas colocassem água. Elias também teve que tirar lenha, buscar lenha para poder colocar no altar, e depois ainda teve que pegar um novilho para despedaçar e colocar em cima do altar. Com certeza ele passou o dia ali gritando diante daqueles homens, porque eram muitos homens e não tinha como ele falar baixo. Queridos, foi uma batalha muito árdua, e no final, depois que Elias provou quem era o seu Deus, ele ainda destruiu aqueles 450 profetas de Baal. Tudo isso, irmãos, para mostrar para aquele povo quem era o seu Deus, o Deus verdadeiro. Eu faço uma pergunta para você. O que você está fazendo para provar quem é o seu Deus? Para as pessoas. Isso é para pensar, não responda agora, só pense. O que é que nós estamos fazendo para provar quem é o nosso Deus? O Deus verdadeiro. Então, queridos, diante dessa batalha que Elias enfrentou, houve um desgaste físico muito grande. E também emocional, ao ponto de Elias desejar a morte. Alguns estudiosos dizem que Elias teve o grau de depressão mais alto, que é quando deseja se morrer. Mas, queridos, foi uma angústia muito grande para pedir a morte. Eu não sei se eu estou falando para alguém aqui, ou que está me assistindo, que já passou por um momento difícil, ou está passando por uma angústia tão grande nesse momento, que já desejou até morrer. Olha, eu quero dizer para você, se você passou por essa situação, ou está passando, ou irá passar em algum momento, saiba, Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você, de uma maneira toda especial. Como cuidou de Elias. E nós vamos ver como foi que Deus cuidou de Elias, para tirar Elias dessa situação tão difícil. E como Deus quer cuidar de nós, para tirar a gente dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo neste mundo. Nós estamos aí enfrentando uma pandemia, já enfrentamos várias, e vamos enfrentar mais. Mas Deus está cuidando de nós. E a prova de que Deus está cuidando é que existe mais pessoas recuperadas do que pessoas morrendo. Essa é a prova de que Deus está cuidando. E talvez você pergunte, mas e as pessoas que estão morrendo? Deus não cuidou? Deus foi até o último momento com cada uma delas. Deus cuida de todos, como nós lemos no início. E cuida com carinho de todas as suas criaturas. Não importa se ela crê nele ou não, Deus cuida delas. Porque Deus cuida de todos. Deus é bom para com todos. Mas Deus quer cuidar de uma maneira especial com você. Queridos, se você está aqui, se você está aí nos assistindo, é a prova viva de que Deus está cuidando de você com muito carinho. E mesmo as pessoas que contraíram o vírus, que já venceram, foi porque Deus cuidou delas. Então Deus está cuidando das pessoas, queridos. Só que existe propósito por trás de tudo isso que nós não entendemos, e nem todos irão ser curados. Mas Deus quer cuidar
de você de uma forma especial. Veja o verso 5. O verso 5 do mesmo capítulo 19 de 1 Reis. Veja o que está escrito no verso 5 e no verso 6. E vamos entender como foi que Deus começou o processo de cura daquele homem. Verso 5. Deitou-se e dormiu, debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Queridos, é muito interessante isso. A gente analisar isso. Olha só, Elias, de início aqui, Elias não entendeu que aquilo fazia parte do cuidado de Deus. Ele não entendeu, logo no início. Elias não sabia que o Espírito Santo estava conduzindo ele para curá-lo. Ele não sabia. Como também, talvez você que está aqui e você que está aí me assistindo, talvez você não entenda de início por que é que eu estou aqui falando isso para vocês. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo está conduzindo você, querendo cuidar de você de uma forma especial, para que você seja vencedor, não só do coronavírus, mas de todos os vírus e de todas as doenças. Amém? O Espírito Santo estava conduzindo a vida de Elias para o tratamento especial, para o cuidado especial de Deus. E interessante que o texto bíblico diz claramente, por várias vezes, Elias dormiu. Irmãos, Deus sabe da importância do sono para restaurar a vida. Não há nada mais importante para fortalecer o sistema imunológico e ajudar o ser humano na doença do que dormir cedo. Não há nada. Dormir bem. Elias precisava dormir bem, porque Elias teve uma batalha muito grande. Elias desgastou fisicamente, desgastou emocionalmente. Elias ficou muito estressado com aquela situação, ao ponto de quando soube que Jezabel ia mandar matá-lo, teve medo, e aí entra naquela angústia, naquela depressão, um estresse tremendo, sem saber o que fazer. Então ele precisava dormir bastante, precisava dormir bem, descansar. Então Deus sabia e sabe da importância que tem o repouso, o descanso. Dormir bem, quando eu digo dormir bem, não é dormir demais, mas dormir cedo. Hoje já está provado cientificamente que dormir cedo é algo que fortalece o sistema imunológico mais do que qualquer coisa. É algo que previne contra as infecções, prepara o organismo para prevenir contra as doenças, prepara o sistema imunológico para livrar a gente das viroses, dos vírus, do coronavírus e de todos os vírus. Dormir cedo é a vacina de Deus. Essa é a maior vacina de Deus, dormir cedo. Às vezes, eu fico observando algumas pessoas entre nós, da nossa igreja, que diz assim: olha, nós só vai resolver quando aparecer uma vacina. Queridos, não esperem uma vacina para resolver o problema do vírus. Deus tem uma vacina para você. Deus tem uma vacina. A mensagem de saúde é a maior vacina contra todos os vírus. Tudo o que você precisa fazer é ouvir as instruções de Deus para saber como tomar essa vacina. Essa é uma vacina que realmente funciona, porque não só previne, como cura. Não só previne, como cura. O que é que a vacina faz? Ela faz o organismo criar anticorpos. Dormir cedo faz com que o organismo esteja preparado para criar anticorpos no outro dia. Porque o sono não é só reparo. O sono também é um preparo para as atividades do dia.
para enfrentar os vírus, as bactérias, os estresses, as dificuldades que surgir, gerando anticorpos para te defender. E a revelação, através de Ellen White, diz que 2 horas antes da meia-noite vale por 4. Imaginem, irmãos, o que nós estamos perdendo quando vamos dormir de madrugada. Imaginem só. Imaginem os jovens que gostam de entrar pela madrugada acordado, o que estão perdendo, o que estão investindo para o futuro. E sabe, quando se dorme tarde, você fica sem resistência para as doenças. Não tem resistência para as doenças, para as viroses, para as infecções. Muitas pessoas vivem doentes o tempo todo, gripando o tempo todo, porque elas não entendem e simplesmente estão dormindo tarde demais. E por isso o organismo fica enfraquecido e há um desequilíbrio. Então dormir cedo é o ponto. E o descanso é tão importante para Deus que Ele nos deu o sábado para nos lembrar da importância que tem o descanso. O sábado é para lembrar cada semana de quão importante é o descanso para o ser humano. Deus cuida de nós. Louvado seja Deus. Irmãos, agora veja o verso 6. O verso 6 diz que Elias olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido. O que, assim, eu fico achando interessante aqui é que ali havia alimento, irmãos. Havia uma alimentação para Elias ali no deserto. Agora imagine, que surpresa Elias não teve quando acordou e viu aquele pão cozido, assado na brasa. Eu creio que ali deveria ser o café da manhã, porque ele estava dormindo, né? Então era o café da manhã dele. E eu fico imaginando que pão era aquele que Deus providenciou para Elias. Imaginem comigo, o que tinha naquele pão? Aquele pão fez com que Elias caminhasse 40 dias depois. O que tinha naquele pão, irmãos? E eu fiquei pensando hoje, quando eu estava meditando sobre essa questão, eu fiquei pensando, primeiro, aquele pão não tinha farinha branca. Não tinha farinha branca. Porque Deus não criou trigo branco, Deus criou trigo integral. Deus não criou arroz branco, Deus criou arroz integral. Integral, irmãos, é porque Deus quer te dar o melhor. Deus quer te dar o alimento completo, com todos os seus nutrientes, e por isso que é integral. Deus não é nada parcial, Deus é integral. Então Deus fez para Elias um pão com a melhor farinha integral. Eu não sei de onde veio aquela farinha, mas eu creio que naquela farinha tinha tudo. Porque, queridos, a farinha branca, hoje, é o maior problema para o ser humano nos tempos que nós estamos vivendo na questão da saúde. Sabiam disso? Irmão, sabe o que a farinha branca faz quando chega no intestino? Ela faz assim uma ação de uma cola nas paredes intestinais. É como uma cola. E isso é o que obstrui o intestino e gera um monte de doenças. Câncer de colo, retocolite e todas as outras ites e doenças infecciosas no intestino, infecção, tudo, prisão de ventre crônica, constipação intestinal, tudo vem desses tipos de alimentos. Alimentos refinados, que não tem nutrientes, não tem mais fibra, não tem nada, só tem açúcar. E o pior de tudo, da farinha branca, é que quando as pessoas provam da farinha branca, quando elas começam a comer pão branco, elas não querem mais comer o pão integral. Por quê? Porque esse tipo de alimento vicia as pessoas, vicia. E elas não sentem mais gosto pelo pão integral, porque elas estão viciadas. É algo que vicia o ser humano. Não tem nutrientes, é só amido, é só açúcar. E as pessoas começam a engordar e aí desnutrida. Esse é um grande problema, que tem a sua causa, em grande parte, nos refinados. Arroz branco, pão branco, macarrão branco, alimentos refinados, que não tem nada de nutrientes. Então, Deus providenciou para Elias. Essa história está na Bíblia para mostrar para nós que Deus quer cuidar da gente de uma forma especial.
E quando eu descobri isso, eu achei interessante como Deus se importa conosco, queridos. Deus te ama e Deus quer realmente cuidar de você de uma maneira especial. Agora, interessante é que também tinha o quê quando Elias acordou? Fora o pão. Tinha uma botija de água. Não tinha refrigerante. Não tinha suco com açúcar. Não tinha Coca-Cola. Tinha água, água pura, uma botija de água para Elias. Irmãos, Deus sabe a importância da água para tirar uma pessoa de uma situação difícil de saúde. De qualquer situação, a água, irmãos, é a única bebida que alimenta, purifica, limpa e tonifica. E cura. E outra, combate os vírus, a água. A água combate vírus. É interessante isso. A alimentação natural combate o vírus. A água também ajuda a combater os vírus, a combater as doenças. E eu queria desafiar você a beber mais água nesse momento. Talvez você diga assim, mas eu já bebo bastante água. Olha, as pessoas dizem que a gente deve beber 8 copos de água, mas quando ela diz que deve beber 8 copos, é no mínimo 8 copos. Então nós nunca deveríamos beber 8 copos, sempre devemos beber mais, porque o corpo totalmente hidratado, ele resiste às doenças, às células hidratadas. E Elias precisava ser bem hidratado, porque Elias ia andar bastante, Elias teria que sair daquela situação de angústia, e a água, com a alimentação natural, alimentação integral, rica em nutrientes, é a base para tirar uma pessoa de uma situação difícil, principalmente de uma situação de angústia. Tem que ter bastante água, água pura. Não água entre as refeições, com as refeições, mas entre as refeições. Bastante água. Então Elias estava ali recebendo esse tratamento especial de Deus. E hoje já está comprovado que a água, ela também ajuda, irmãos, na fadiga, na dor de cabeça, coisas comuns na vida, não é? Que às vezes as pessoas sofrem tanto e simplesmente por falta de água. Então vamos usufruir dos remédios de Deus. E nesse momento que nós estamos vivendo, principalmente é que nós devemos investir nisso. Bom, no verso 4, também diz que Elias estava no deserto. E se Elias estava no deserto, o que era que tinha lá? Muito sol. Tinha muita luz solar. E hoje já está provado, irmãos, que a luz solar é algo tremendo, tanto para prevenir como para restaurar. A luz solar, irmãos, ela não serve só para produzir a vitamina D, que é a coisa mais importante, a vitamina D, que já é um hormônio, mas a luz solar não serve só para isso. A luz solar também ajuda a combater vírus. A luz solar ajuda no humor, porque ajuda na produção da serotonina, ajuda na produção da melatonina. A luz solar ajuda em tudo. Então muitas pessoas vivem angustiadas, doentes o tempo todo, sem desejo de viver, porque elas não recebem o sol. Isso é algo muito sério. E Elias estava no deserto, então ele tinha muito sol, muita luz solar ali. Claro que hoje não precisa a gente receber tanto sol, porque já está provado que apenas 15 a 20 minutos no sol do meio-dia é suficiente para produzir a vitamina D que o corpo precisa. Então, a luz solar é algo especial, né? E outra coisa, já tem estudos provando isso, que a luz solar ajuda a tirar a pessoa da depressão. Sem a luz solar é difícil sair da depressão. E Deus sabia disso. E ali Deus deu esse remédio para Elias. Mas, queridos, é interessante que Elias também precisava de temperança.
Elias precisava equilibrar as emoções, e por isso que ele foi para um lugar deserto. E Deus conduziu ali a vida de Elias, porque Elias precisava sair daquela tensão, daquele estresse, daquela emoção angustiante, e ele precisava entender o que é a temperança. Abster-se daquilo que é prejudicial, não é? E hoje, a temperança é a maior bênção para a vida do ser humano. Abster-se de tudo aquilo que é prejudicial e usar apenas o que é bom com moderação. Não é moderação em tudo, mas em moderação no que é bom. Elias também tinha ali no deserto muito ar puro, porque diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites. O exercício foi a dose mais alta que Deus deu para Elias no tratamento. Além do alimento natural, da água, do descanso, do ar puro, do sol, a temperança, Deus deu o exercício para Elias. E interessante que Deus foi duro assim na quantidade do exercício de Elias. Elias precisava de bastante exercício, irmãos. Foi a dose mais alta do tratamento de Deus, foi o exercício. E hoje eu entendo por que realmente Elias teve que passar por esse tipo de exercício tão intenso. Dá para ter um vislumbre, porque o exercício é a coisa mais importante para manter a vida do ser humano. Exercício não é só para a saúde, mas para manter a vida ativa, para manter as células funcionando bem, para tirar a pessoa de um estado depressivo. Eu conheço pessoas que venceu a depressão só fazendo caminhada, mais nada, só caminhando. Porque não precisa fazer o exercício que Elias fez, 40 dias e 40 noites. Mas 30, 40 minutos de caminhada pode tirar você de qualquer situação difícil na sua vida. E pode restaurar a sua saúde. Queridos, mexa-se pela vida. Não é pela saúde, pela sua vida. Porque o exercício é o remédio de Deus para a vida. Nós precisamos entender isso. E talvez você esteja olhando para mim e dizendo, mas eu já sei disso. E ele vem falar isso de novo? Mas olha, se você pensar assim, eu agradeço a Deus. Porque agora eu entendi que Deus realmente, Ele te ama tanto, que Ele insiste com você. Deus é maravilhoso, Deus seja louvado. Irmãos, Elias entendeu no final de tudo isso, que Deus estava cuidando dele. E Elias passou a confiar em Deus. E venceu. Nós precisamos entender que todos esses remédios de Deus é o melhor para nós. E nós precisamos confiar nele. Quando a gente confiar que Deus cuida de nós de maneira especial, a gente vai fazer tudo isso. A gente vai fazer exercício, a gente vai tomar bastante água, a gente não vai mais tomar refrigerante, a gente vai comer os alimentos integrais, as frutas, o alimento que Deus escolheu. Porque o alimento não é você que escolhe porque você gosta, não. O alimento é Deus quem escolheu para nós, lá na criação, Ele já escolheu. E na doença principalmente, Ele escolhe e ainda providencia como fez para Elias. Que possamos refletir sobre isso. E que possamos entender que nada, ninguém passa despercebido diante de Deus. Deus está cuidando de nós e vai continuar cuidando até o fim. Louvado seja Deus. E que nós possamos sair daqui hoje convictos que Deus está cuidando de nós. E ainda se vier contrair o vírus ou alguma outra doença, Ele continua cuidando de nós. Então não se desespere, não tenha medo, não foque no número de mortes que está sendo propagado todo dia, mas foque no amor de Deus, no cuidado de Deus por você, que você realmente será vencedor como Elias foi. Que Deus abençoe a todos.
Quero convidar a todos para a gente orar e agradecer a Deus. Você que está em casa, que está aí nos assistindo também, feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Criador por esse cuidado todo especial. Oremos, amado Pai. Que alegria, Senhor, é saber que nenhuma epidemia pega o Senhor de surpresa. Porque o Senhor, em sua onisciência, já sabia de tudo isso, que nós iríamos passar por momentos difíceis nessa terra. Mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor deixou esse plano especial para cuidar de nós. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor cuida de cada uma das suas criaturas. O Senhor está perto de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o teu cuidado. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber o teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a seguir as tuas orientações, para que possamos estar, ó Deus, livres de tantos sofrimentos, e ainda que venhamos a contrair alguma enfermidade, que possamos confiar que o Senhor é o nosso médico e continuará cuidando de cada um de nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, e te pedimos, ó Pai, se há alguém que está nos assistindo nesse momento, que está passando por uma situação difícil, que seja como a de Elias ou de outra maneira, ajuda-o, ó Pai, a ele entender e acreditar que o Senhor está cuidando dele, assim como cuidou de Elias, e vai continuar até o fim. Que Deus nos ajude a entender isso, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um culto. Em nome da igreja, queremos agradecer aos irmãos aqui presentes por estarem aqui conosco, compartilhando da palavra de Deus. A você que está em casa assistindo, que assistiu toda essa pregação, essa maravilhosa pregação. Desejo a todos que Deus possa abençoar cada um e seus familiares. E que conceda uma semana abençoada para todos. Até o próximo culto.